mas muitos dos nossos comportamentos durante o dia, o que a gente se permite testar ou não, o que a gente espera e vê nos outros, o tanto que a nossa relação com outras pessoas avança, está muito ligado ao que a gente está estipulando que vai acontecer. Oi, meu nome é Letícia, bem-vindos ao meu canal. Normalmente, a porta tá batendo, calma. Normalmente a gente fala aqui sobre minimalismo, planejamento, metas, autoconhecimento, autocuidado, qualquer coisa que eu vou catando para ver se a minha existência sensível faz um pouco mais de sentido e fica um pouco mais fácil. E eu vi essa ideia em 2 livros bem distintos, assim, quando eu falar da onde é cada livro, vocês vão perceber que assim, um não tem nada a ver com o outro, mas ainda assim, eles falaram de uma coisa que eu achei muito preciosa e tem me ajudado bastante a refletir e a melhorar alguns relacionamentos e a melhorar alguns padrões que talvez não estivessem me favorecendo. E é uma conversa um pouco, assim, é uma reflexão para você cavar fundo, assim, na sua própria vida, sabe? Os 2 livros que eu queria comentar são um livro do Thich Nhat Hanh, um monge budista do Vietnã, que escreveu vários livros. Acabei de perceber que realmente são 2 polos muito antagônicos, literalmente, porque o outro livro eu ia falar que é engraçado, porque é um cara da FBI, mas assim, FBI americano e o cara do Vietnã, enfim, né? E o outro era um ex-agente da FBI e a função dele na FBI era negociar sequestros e ações de terrorismo para justamente resolver a situação com a menor quantidade de pessoas feridas possíveis. E é muito engraçado como em vários aspectos esses 2 livros se complementam. Por teorias diferentes e por motivos diferentes, eles sintonizaram em vários pontos e eu queria trazer um deles pra cá. Eu vou começar com a história da FBI, do que eu acho que é um pouco mais sabe? Um pouco mais animado. Calma. Antes que eu me esqueça. Se inscreva no canal caso você não esteja inscrito. Se você puder dar um like e comentar, isso ajuda tanto esse canal. E de verdade, você ajudando esse canal, você me ajuda. Então, por mim, nesse livro ele vai descrevendo como ele fazia essas negociações pela FBI quando tinham pessoas, né, cometendo atentados ou sequestrando outras pessoas. E ele vai dando as técnicas de conversação dele. Algumas coisas do que ele fala são: você precisa prestar atenção no outro para descobrir quais são os reais motivos dele, o que de fato está por trás e que vai te ajudar a convencer ele a se entregar e também não machucar ninguém. Então, toda a tarefa da negociação dele é justamente entender o outro para tentar resolver a situação da maneira mais pacífica possível. Pelo menos essa era a intenção dele. Nisso, ele toca num assunto que ele fala assim: era eu e mais umas 4, 5 pessoas comigo ouvindo a ligação no telefone com o sequestrador para falar com ele sobre o que ele estava querendo. Enfim, tinham 4, 5 pessoas com ele, especialistas, para tentar descobrir o que esse sequestrador de fato estava querendo e como convencer ele a se entregar. E daí ele fala, as pessoas me perguntavam, precisa de 4, 5 pessoas para isso? E ele fala, precisa, porque a gente está acostumado a buscar padrões e a gente está sempre procurando um jeito de confirmar aquilo que a gente já tinha pensado a respeito da situação ou da pessoa. E sim, precisa de várias pessoas, porque a gente muitas vezes está olhando para situações, procurando confirmar aquilo que a gente acha que sabe. O Thich Nhat Hanh também fala sobre alguns processos mentais que o budismo enxerga que a gente tem. E daí ele toca nesse ponto que ele fala: a gente tem toda uma ideia na nossa cabeça, essas formações mentais, teorias que a gente criou por coisas que a gente passou, ou ensinamentos da nossa família, ou do social que a gente foi pegando. E a gente se engana achando que a gente está vendo as coisas de maneira objetiva, quando na verdade, muitas vezes, a gente está olhando as coisas através desse filtro que a gente mesmo criou através da nossa experiência. E eu não duvidaria muito se por acaso eu encontrasse algum artigo científico falando sobre como o nosso cérebro procura padrões nas coisas justamente para otimizar a energia e como isso foi importante para a nossa evolução. Eu aposto que deve ter alguma coisa desse tipo. Mas o que nos serve aqui e o que eu comecei a usar de exercício para melhorar os meus relacionamentos e melhorar certas posturas minhas
é começar a entender que muitas vezes eu não estou olhando para as coisas com a objetividade e a certeza que eu deveria ter. Vou dar um exemplo bem prático para você me entender. Quando eu vou conversar com a minha mãe ou com meu pai, pessoas que eu já conheço muito e que a gente tem todo um histórico da nossa relação, eu já vou interagir com eles esperando que eles ajam de determinada maneira, porque eu acho que eu conheço eles. E muitas vezes nisso eu passo batido sobre outras coisas que eles talvez estivessem me comunicando, porque eu não estou aberta para olhar para isso. E quem já fez terapia sabe, por exemplo, que muitas vezes você tá lá desabafando com o seu psicólogo ou sua psicóloga, ou o seu terapeuta, e a pessoa olha e fala assim, aquela postura bem de terapeuta, né? Mas você já pensou que talvez isso? Mas da onde você tirou que as coisas são desse jeito? Você já parou para pensar que talvez você esteja interpretando as coisas desse jeito por causa daquilo que aconteceu? E daí você fica sem saber o que fazer com essa informação, porque muito do que você estava se preparando ou esperando que as coisas fossem acontecer vem dessas coisas que a gente acaba inventando na nossa cabeça e que é natural, porque, de novo, eu imagino que tenha uma função a gente estabelecer esses padrões e achar que as coisas vão ir conforme a gente tinha imaginado. Mas muitos dos nossos comportamentos durante o dia, o que a gente se permite testar ou não, o que a gente espera e vê nos outros, o tanto que a nossa relação com outras pessoas avança, está muito ligado ao que a gente está estipulando que vai acontecer. Eu percebo que eu falo assim, não, eu vou respirar fundo e eu vou tentar olhar com isso com a máxima clareza. Eu vou tentar escutar, ou ler, ou observar o mais sem julgamento que eu conseguir. Eu fico muito mais aberta para ser surpreendido pelo outro, para notar, assim como o cara da FBI lá investigando o cara e observando que o sequestrador pode estar insinuando pelo tom, pelo jeito, pelo que o cara disse. Ele fica procurando essas pistas e às vezes se a gente sai um pouco dos nossos preconceitos, a tal pessoa sempre age desse jeito, essa pessoa sempre me sacaneou por causa disso. Se a gente tira um pouco isso e tenta enxergar com olhos novos, possivelmente a gente consegue se abrir para uma relação mais harmônica com essa pessoa. A gente consegue compreender mais os motivos delas e se organizar um pouquinho mais de acordo com as coisas novas que a gente descobre. Se eu tentasse enxergar as coisas com novos olhos, o que eu poderia descobrir? O que eu me permitiria testar, fazer, se eu estivesse errada, se eu pudesse ver as coisas de outra maneira, dar uma chance. Mas, por exemplo, quando eu vou fazer terapia, esse é um exemplo muito legal, claro que são nos nossos passos, é na maneira que a gente consegue, mas é justamente isso. Às vezes ela me propõe olhar para as coisas de um jeito novo que eu não necessariamente queria olhar antes. Eu muitas vezes, por mágoas passadas, por frustrações ou por um histórico de coisas que eu já vivi, eu olho para o que ela está me propondo e falo, não quero me dispor a isso, não quero testar essa coisa nova que você está sugerindo, não quero reconhecer que talvez eu tenha formulado isso da minha cabeça, porque é mais confortável para mim achar que o mundo funciona desse jeito. Só que às vezes o quanto que a gente está se privando de experienciar ou de conhecer com esse tipo de raciocínio. E para isso eu te proponho duas coisas, na verdade três. Primeiramente, e com calma, porque é um exercício difícil, tanto é que o cara da FBI tem 4, 5 pessoas e não sei quantas experiências ali de histórico para se preparar para a situação de ouvir atentamente. Então, claramente, a gente vai estar cheio de presunções anteriores erradas ou às vezes certas que a gente precisa reconhecer. 2, será que na próxima vez que você for para um ambiente X, que normalmente você já tá tipo, ai meu Deus, isso de novo, será que não rola de você abrir um pouco o seu coração ou os seus olhares ou a sua mente e tentar enxergar as coisas por outros pontos de vista que seriam possíveis para além do seu e para além daquilo que você já acha que tá certo? Por último, uma coisa que eu sempre recomendo aqui no canal, mas porque dependendo daquilo que a gente está enxergando, não é uma coisa que a gente vai sacar de imediato, às vezes fazer terapia, justamente se é alguma coisa profunda ou se é alguma coisa que realmente está atravancando na sua vida, atravancado, né, na nossa vida. Tem algumas áreas que realmente eu só consigo ver que eu podia ter agido de uma maneira diferente ou que eu estava me limitando de fazer uma certa coisa
por uma crença que na verdade não precisava fazer sentido, quando outras pessoas me falaram, quando minha psicóloga me falou. E também ter ajuda justamente para navegar essas redescobertas. Eu sempre recomendo fazer análise aqui no canal. Caso você esteja pensando, mas não sabe por onde começar, eu recomendo muito o Zen Club. No Zen Club você encontra diversos psicólogos, psicanalistas, terapeutas e coaches de diversas linhas a partir de R$60. A primeira sessão, se você botar Letícia Zen, é com R$50 de desconto. Plataforma que é toda online, você pode fazer toda ela à distância. É muito tranquilo de você marcar e agendar e achar um profissional. Você consegue ver o currículo de cada um. E pode ser um jeito de talvez você começar esse processo lindo de se conhecer e de se perceber. E de talvez se permitir pensar as coisas de um jeito diferente. E quem sabe experienciar coisas novas. E é isso que eu tinha pra dizer. Um super beijo daqui do meio do mato e tchau, tchau!